Boa noite, pessoal do nono TA, sexto termo. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de História. Eu sou o professor Eduardo. Ontem nós tivemos uma aula de acolhimento, de apresentação. Então, eu vou primeiramente visualizar o quadro aqui para ver qual é o nosso tema de aula. Vamos lá? Olha lá então. O nosso tema de aula hoje é Introdução à História, com 3 subtemas: o que é história, fontes históricas, contagem do tempo e periodização. Ok? Então eu vou retornar agora aqui para um caderno que eu tenho e vou falar com vocês sobre a questão da definição da história, tá certo? Vamos lá então. História é o campo do conhecimento dedicado ao estudo das ações dos seres humanos no tempo e no espaço. A história nos auxilia a conhecer o passado e, desse modo, compreender melhor o presente. Tá certo? Então, vocês todos têm uma noção do que é história. Vejam que eu coloquei na lousa história com letra maiúscula. Eu estou falando de história no sentido de ciência. A história é uma ciência humana. Ela está relacionada às ciências sociais, ok? A história, ela vai se preocupar como ciência em entender como as sociedades humanas se organizaram e se organizam ao longo do tempo e no espaço. A história vai procurar saber como ocorrem as mudanças ao longo desse tempo, como as sociedades se transformam. A história estuda o que chamamos de mudanças e permanências, porque nem tudo se modifica ao longo do tempo. Ou tem algumas coisas, alguns fatos, alguns modos, né, das pessoas comportarem, viverem, que levam mais tempo para se modificar, tá certo? Então, qual que é a importância do estudo da história? A história nos ajuda a compreender o nosso presente. A história é o estudo do passado, sim, mas é passado e presente, ok? Se nós queremos saber por que vivemos de tal forma, por que vivemos de tal maneira, o que fazemos, por que existem tantas desigualdades, nós precisamos conhecer a história. Nós precisamos conhecer os fatos que ocorreram no passado. E, sabendo isso, nós podemos mudar, né, as nossas decisões, cobrar os nossos governantes, entende? E construir um mundo melhor. Agora, como é que o historiador vai contar a história de tempos tão distantes, de fatos que aconteceram há muito tempo, milhares de anos? Para isso, ele vai fazer uso, vamos voltar para o nosso quadro lá, o segundo subtema, fontes históricas. Fontes históricas. Agora vem aqui de volta para o meu caderno aqui. Eu tenho um caderno aqui que eu gosto de escrever minhas aulas. Vamos lá. Fonte histórica é tudo aquilo que a humanidade produz ao longo do tempo, tais como jornais, livros, cartas, diários, pinturas, fotografias, vasos, joias, esculturas, depoimentos orais. Você já parou para pensar, se você quiser contar a história do seu bairro ou a história da sua família, como que você iria fazer, né? Você precisa de fontes, você precisa de documentação, porque a história como ciência, a história contada nos livros, por exemplo, que estão à minha frente aqui, ó, essa história é a história que tenta, ao menos, se aproximar ao máximo da verdade. Não é uma história de achismos, né? Então, o historiador, o pesquisador, ele tem que ter fundamentos para defender as suas ideias. E esses fundamentos são chamados de fontes históricas. Entendem? As fontes históricas é por onde o historiador vai pesquisar
vai formar essas ideias, né? Então vejam bem, por exemplo, se você, voltando ao exemplo que eu dei, você quer contar a história da sua família, ou como que você vai contar a história lá desde o seu bisavô, seus avós ou tataravós? Você vai precisar de fontes históricas. Uma das formas de você pesquisar é perguntando, por exemplo, né, para os seus parentes. Eles vão começar a contar fatos desses antepassados seus. Isso é o que se chama de fonte oral, é um depoimento oral. Mas você pode ir atrás dos documentos oficiais, como certidões de nascimento, você vai atrás de fotografias, entende? E assim você vai conseguir reconstruir a história dos seus antepassados. Então as fontes históricas são as mais variadas. Existem muitas fontes históricas. O historiador, ele se utiliza de pinturas, de fotografias, de jornais, de documentos oficiais ou não, literatura, monumentos. Aí ele começa a reconstruir a história. Agora veja bem, a história é uma ciência porque ela tem fundamentação, metodologia científica, mas a história não é uma ciência exata. Então, a interpretação que damos aos fatos também é importante. Eu tenho um cachorrinho aqui, aliás, um cachorrão aqui, ele está meio... Vocês estão escutando ele? Mas ele já fica quieto já. Então, a história, ela precisa também ser interpretada, ok? Precisa ser interpretada. Melhor ainda em relação ao que eu disse, os fatos precisam ser interpretados, as fontes históricas precisam ser interpretadas com critérios. É por isso que, às vezes, uma história que é contada, que é aceita durante muito tempo, vem algum historiador, um pesquisador, e reconstrói essa história. Ele dá uma nova interpretação a isso, baseado em novas descobertas, por exemplo, né? Então a gente não pode confundir os fatos que são concretos, né? Como, por exemplo, o Brasil foi colonizado por portugueses. Isso é um fato, não adianta negar isso. Mas a forma como ocorreu essa colonização, diversos aspectos dessa colonização, aí sim existem aspectos interpretativos, ok? Agora vamos voltar de novo ao quadro, vamos ver algo muito importante no estudo da história. Contagem do tempo e periodização, ok? Prestem bem atenção nisso. Vocês já pararam para pensar sobre calendário? Por que o homem conta o tempo? Nós, seres humanos, o homem, quando eu falar aqui, é no sentido de espécie, tá? Não precisa ser o homem, o sexo masculino. Nós, seres humanos, gostamos de organizar a nossa vida, gostamos de organizar, precisamos organizar, né? Então nós aprendemos a contar o tempo, nós criamos calendários. Os calendários mais antigos surgiram aproximadamente 5.000 anos no Egito Antigo, na Suméria, região da Mesopotâmia, que é ali onde hoje é o Iraque. Então, como que os povos antigos aprenderam a contar o tempo? Os povos antigos aprenderam a contar o tempo observando a natureza, né? Observando as cheias dos rios, né? O período que mais chovia, depois essas chuvas passavam, observando a posição dos astros no céu. Então eles perceberam que existe um ciclo, né? E hoje nós sabemos que o ano, né, tem 365 dias, que está relacionado à questão do movimento de translação do nosso planeta em torno do Sol. É o período que o nosso planeta dá uma volta completa em torno do Sol, né? O nosso planeta Terra faz parte do sistema solar. Como essa volta completa leva 365 dias e 6 horas, então a cada 4 anos, 4 vezes 6, 24, né? Aí nós temos o chamado ano bissexto.
um ano de 366 dias, ok? Agora vejam bem, a contagem do tempo é importante na história e isso ajudou também a construção, a ideia de periodização da história. Ou seja, a história passou a ser interpretada em períodos. Essa é uma forma que foi criada pelos europeus e aqui no Brasil é muito comum, tá? E como que funciona essa periodização? Então, os criadores dessa forma de dividir a história usaram algumas datas como marcos divisores desses períodos. Vamos dar uma olhada nessas datas. Olha aqui, voltando ao meu caderno, tá certo? Então eu tenho aqui um exemplo da periodização histórica. Vejam lá, 4000 a.C. O período anterior a 4000 a.C. ficou então conhecido como pré-história. Os povos desse período não escreviam, não dominavam nenhuma forma de escrita. Entre 4476 é a chamada Idade Antiga, ok? Ou Antiguidade. O que aconteceu? Então, em 4000 a.C., foram criadas as primeiras formas de escrita e surgiram, tiveram início ali um processo para a formação das primeiras civilizações da história. No ano 476, ocorreu a chamada queda do Império Romano. O Império Romano, muito forte e poderoso, foi dominado pela invasão de povos germanos que ficaram conhecidas como invasões bárbaras. Então, a partir de 476, começa um novo período dentro dessa lógica, chamado de Idade Média. A Idade Média vai até 1453, que é quando ocorre a tomada ou a queda de Constantinopla, que é a maior cidade da Turquia, na atualidade chama-se Istambul. Essa cidade também teve o nome na antiguidade, há muito tempo, de Bizâncio, período medieval. Desde a antiguidade até o período medieval, depois se transformou em Constantinopla, ainda na antiguidade, por causa do imperador Constantino, o imperador romano Constantino, ok? Então esse é o período chamado de Idade Média. De 1453 até 1789, nós vivemos o chamado período moderno, tá? Em 1789 teve início uma revolução na França, que é muito importante para o chamado mundo ocidental. E a partir então de 1789 nós temos a Idade Contemporânea. Eu falei bastante com vocês, agora eu vou deixar umas atividades para vocês, mas antes disso eu vou deixar eu vou passar essa linha do tempo com os períodos para vocês, ok? Vou fotografar e vou enviar, e depois eu envio as atividades.